Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão escolar pedagógica. A gestão escolar pedagógica é o pilar mais importante, deve ser a prioridade máxima da instituição. E o que faz a gestão escolar pedagógica? A organização, o planejamento e a administração da área educativa. Por isso, ela está diretamente ligada à atividade fim da empresa. A gestão escolar pedagógica é responsável por organizar todo o sistema acadêmico e está normalmente concentrada na figura do diretor e do coordenador pedagógico. Então, o foco das ações realizadas pela gestão pedagógica deve ser a melhoria da didática e de outras práticas educacionais, e tem como finalidade garantir a qualidade da educação na instituição. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as ações que são realizadas pela gestão escolar pedagógica. A primeira ação é planejamento e organização do sistema educacional. Então, vamos falar um pouco sobre o que é o planejamento. O planejamento é uma ferramenta que auxilia o professor na sua prática docente e é o modo de organizar as atividades e os conteúdos que serão trabalhados na sala de aula. O planejamento também pode ser caracterizado como o ato de organizar as atividades de ensino e de aprendizagem, e ele significa organizar, racionalizar e coordenar, e serve para questionar e precisar o que será ensinado e por quais motivos. Por isso, ele é uma ferramenta de fundamental importância na organização profissional, porque o profissional tem necessidade de conhecer e de compreender a realidade para que consiga realizar intervenções com qualidade. Uma das características do planejamento é que ele ajuda a prever situações. Nós sabemos que imprevistos sempre acontecem, né? E é impossível de evitar. Mas através do planejamento é possível prever situações, problemas ou necessidades que possivelmente serão encontrados no decorrer da realização das atividades e dos projetos. Ele também auxilia na organização, né? E produz aulas mais eficientes. Então, se as aulas são pensadas, são premeditadas, planejadas antes, com certeza, né, elas serão muito mais eficientes e objetivas do que se fossem apenas improvisadas de última hora, não é mesmo? Por isso, o planejamento é fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e para o bom funcionamento da escola. Nós podemos afirmar que o ato de planejar faz parte da história do ser humano. Por quê? Porque, assim, o desejo de transformar sonhos em realidade é uma preocupação marcante de toda pessoa, certo? E em nosso dia a dia, nós sempre estamos enfrentando situações que precisam de planejamento. Mas nem sempre, né, as nossas atividades diárias são delineadas em etapas concretas, né? Uma vez que elas já pertencem ao nosso contexto de nossa rotina. Mas, apesar disso, o planejamento sempre estará presente no nosso dia a dia. Nós sempre estamos planejando algo, apesar de nem sempre ocorrer como planejado. Então, o planejamento precisa ser um momento de reflexão. Reflexão sobre o quê? Sobre a ação pedagógica, sobre a tomada de decisões, das estratégias que serão utilizadas e as formas de avaliação que serão aplicadas no decorrer do processo de ensino. Então, o profissional, no momento que ele estiver planejando, ele precisa a todo momento estar ali refletindo sobre quais são os objetivos que ele deseja alcançar, quais as estratégias que ele vai utilizar e como serão as avaliações aplicadas. Aproveitando que nós estamos falando sobre planejamento, eu vou dar uma pincelada rapidinha para vocês sobre o que vem a ser o plano de aula, porque ele é um tema muito importante que precisa ser visto com mais tempo, mas eu vou dar uma pequena pincelada.
O plano de aula, ele pode ser classificado como a formalização dos diferentes momentos do planejamento e como um documento que registra o resultado do planejamento. O plano de aula deve estar de acordo com os objetivos e metodologias previstos no PPP da escola e deve levar em conta a realidade dos alunos, porque de nada adianta planejar, né, se o que você planeja não parte do que os alunos já sabem, indo de encontro ao que eles precisam aprender. É preciso levar em conta as experiências, os conhecimentos e as dificuldades que os alunos possuem. No plano de aula devem conter o quê? O tema, né, que é o que será abordado na aula, os objetivos e as metas que se pretende alcançar e os conteúdos. Além disso, no plano de aula deve conter também a metodologia, né, que é como será a aula, como ela será desenvolvida, e o cronograma. Né? É preciso fazer uma boa distribuição do tempo, né? Para você realizar aquele plano de aula, você precisa pensar e refletir sobre o tempo que você tem disponível para aplicar aquele plano de aula. Também é necessário colocar no plano de aula os recursos disponíveis e os materiais necessários. Né? É importante o professor definir quais materiais ele vai precisar utilizar, para que ele não precise ficar improvisando de última hora, parando a aula para procurar os materiais, ou mesmo perder tempo, né, tentando utilizar algumas tecnologias. É importante, muito importante, que antes dele iniciar a aula, tudo já esteja preparado. Né? E no caso das tecnologias, que elas já estejam ligadas, né, prontas para o uso. Além disso, também é bom refletir e colocar no plano de aula o modo de avaliação. Por que o modo de avaliação? É muito importante para observar se você conseguiu atingir o objetivo da aula, se os alunos realmente aprenderam o conteúdo, né? O que precisa ser realizado de forma diferente, se a metodologia da aula foi boa. Então, não é somente uma avaliação dos alunos, mas também é uma autoavaliação, né? Se o seu plano de aula obteve eficácia e alcançou os objetivos propostos. Então, nós discorremos um pouquinho sobre a primeira ação da gestão escolar pedagógica, que é o planejamento e a organização. E eu aproveitei o tema para poder falar um pouquinho sobre o planejamento do professor e o plano de aula, correto? Agora nós vamos falar sobre a segunda ação da gestão escolar pedagógica, que é o gerenciamento dos recursos humanos. E o que vem a ser esse gerenciamento dos recursos humanos? Ele é a mediação entre a organização e os funcionários. O gerenciamento dos recursos humanos presente na gestão escolar pedagógica é importante para que ambos tenham seus interesses atingidos, né, tanto a organização quanto os funcionários, e ambos desenvolvam uma relação vantajosa. Né? E ele proporciona uma satisfação e realização de todos os envolvidos. Então, como vocês podem ver na imagem, provavelmente esse é o professor ou o diretor e está tendo uma boa interação com os alunos. Então, é para isso, essa é a importância, né, do gerenciamento de recursos humanos. É proporcionar uma satisfação para todos os envolvidos. Então, a terceira ação da gestão escolar pedagógica deve ser a melhora das práticas educacionais, porque a prática pedagógica deve ser condizente com o perfil profissional do educador e com a turma, né? Então, o educador deve se manter atualizado e bem informado, né? Sempre procurando melhorar as suas práticas educacionais. A quarta ação seria o aprimoramento das metodologias de ensino. Porque de nada adianta você tentar melhorar sua prática educacional sem aprimorar sua metodologia de ensino. O que seria metodologia de ensino? São todas as ferramentas que os educadores utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos alunos. Então, deve-se sempre buscar o seu aprimoramento, em busca da melhor forma de motivar as crianças e jovens, direcionando-os ao aprendizado. Então, vejam que importante.
Ao escolher a metodologia de ensino ideal para a escola, é possível colocar em prática sua missão, visão e valores implementados na aprendizagem dos alunos. Então, desse modo, eles são educados seguindo esses princípios, motivados pelo que a gestão acredita ser o melhor para o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus estudantes. Então, a metodologia escolhida, ela guiará os professores nesse processo, né? Vai indicar novas formas de ensino e, às vezes, até mesmo novos recursos de aprendizagem. A quinta ação da gestão escolar pedagógica é a elaboração e implementação de projetos pedagógicos. Ah, gente, isso aí melhora a qualidade da aprendizagem, né? E também favorece a interdisciplinaridade. Quem não gosta de novos projetos, né? De coisas diferentes, criativas, lúdicas, isso é muito importante no aprendizado. É uma ação essencial que a gestão escolar pedagógica precisa sempre estar implementando em suas ações. Essa elaboração e implementação de projetos pedagógicos propicia a junção entre áreas do conhecimento e contribui para que a aprendizagem seja mais significativa. Ela também permite ao estudante vivenciar novas experiências e cria oportunidades para o professor utilizar diferentes métodos, né, e adequá-los à realidade do aluno. Agora nós vamos falar sobre a última e não menos importante, a ação da gestão escolar pedagógica, que vem a ser o quê? A definição de metas para otimizar a relação de ensino-aprendizagem. As metas são orientadoras de nossas ações. Deve-se estabelecer metas específicas. Assim, evita, né, ações genéricas que comprometam o planejamento por falta de clareza. E elas também precisam ser desafiadoras, certo? E também é preciso estabelecer prazos. Vejam que importante. Quando estabelecemos metas em sala de aula, marcamos um percurso de aprendizagem para nossos alunos. Então, com isso, nós temos um passo a passo das nossas ações pedagógicas com o tempo definido para acontecer e critérios para entender se o percurso foi realmente produtivo. E para estabelecer as metas, é preciso primeiro definir os objetivos. Eles devem ser a prioridade, né? As metas são as tarefas que você vai realizar com seus alunos para atingir o seu objetivo. Então, nós discorremos um pouquinho aí sobre as 6 ações da gestão escolar pedagógica e agora eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o professor, né, que é uma figura muito importante na escola. Então, eu aproveitei esse tema, esses slides, para colocar um pouquinho sobre a figura do professor. Então, vamos lá. Quem é o professor? O professor é a pessoa que ensina, seja ciência, arte ou outros conhecimentos, né? Ele é o principal elo entre a escola e o aluno e é o mediador entre o aluno e o conhecimento. Isso é interessante, porque ele não é o conhecedor de tudo, nem pode ser um ditador, mas é o mediador, né? O mediador da relação do aluno com o conhecimento, facilitando a aprendizagem e auxiliando o aluno no processo. Professor, o único profissional que forma todos os profissionais. Eu encontrei essa frase na internet, eu não consegui localizar o autor, mas eu não podia deixar de compartilhá-la com vocês, porque essa frase faz todo o sentido, né? O serviço do professor é essencial, é ele quem forma todos os demais profissionais. Ser professor envolve sentimentos. É importante que ele goste do que faz. Essa é uma das principais características que o docente precisa ter. Assim, ele precisa lecionar com amor, com dedicação, sabe? Se doar, investir na carreira.
Por isso que eu coloquei essa imagem para vocês. A professora aí, ela está se doando. Ela levou os alunos assim para um ambiente externo, fora da sala de aula, e pelo visto realizou uma aula muito atrativa, diferente, né? Então, essa deve ser a essência do professor. Tem que gostar do que faz, tem que ser criativo, inovar. O que o professor precisa ter? Como ele tem que ser? Quais são as suas características? Né? Então aqui eu fiz uma lista e eu vou citando para vocês a seguir o que ele precisa ter. Para começar, seria importante que o professor tivesse uma postura de pesquisador. Ele precisa fazer da pesquisa sua base de ensino, né? Porque assim ele se torna um verdadeiro produtor de conhecimento e também encontra soluções. Quando faz a pesquisa uma prática cotidiana, ele desenvolve o hábito de investigação, né? E aprende a manter uma postura crítica, despertando nos alunos o gosto mesmo pela aprendizagem, por meio do seu exemplo e também das atividades propostas. O professor, ele também precisa ser questionador e investigar a realidade para ir construindo novos conhecimentos e modificando e também proporcionando melhorias no ensino, né? Então ele precisa sempre questionar. Ele também precisa ter capacidade de relacionar seu próprio conhecimento. Essa é uma habilidade assim essencial ao professor, já que ele é o mediador do conhecimento. Ele precisa saber relacioná-lo, porque senão como que ele vai passar esse conhecimento adiante para os seus alunos, né? Ele também tem que dramatizar textos, histórias e situações do cotidiano, porque é muito importante para a criança que haja uma ligação entre seu cotidiano e os conhecimentos aprendidos na escola. Ela precisa ver esse elo, essa ligação. Então o professor precisa ser a pessoa que vai ligar isso aí, dando sentido aos textos estudados, às histórias contadas. Desculpa, mas ninguém merece um professor que é indiferente, que não se esforça para dar sentido às coisas, que não dramatiza as histórias. Isso é essencial, principalmente para um educador dos anos iniciais. O professor também deve organizar situações de aprendizagem, né? Ele tem que formular perguntas que exijam manifestação de opinião, precisa organizar debates, favorecer situações reais de comunicação. Envolver o aluno em suas aprendizagens, abrir espaço para o aluno se expressar, né? Todos esses pontos são muito importantes, porque quanto mais os alunos tiverem liberdade e se sentirem participantes do processo, melhor será para todos. Inclusive, precisamos formar indivíduos capazes de se expressar. O mundo lá fora exigirá isso deles, tanto o mercado de trabalho quanto os relacionamentos futuros. Enfim, em todas as áreas da vida, eles precisarão saber se comunicar. E o professor precisa estimular a oralidade, a participação, a comunicação dentro da sala de aula. Precisa haver uma educação democrática, onde todos têm o direito de se expressar, de participar. Todos. Isso estimula os alunos, desperta neles a vontade de aprender, né? Por isso, o professor precisa desenvolver essa interação. Informar e envolver os pais. Importantíssimo esse ponto. Porque a partir do momento que os pais são convidados a participar do processo de aprendizagem dos filhos, tendo um bom relacionamento com o professor e sendo informado dos objetivos e projetos, há um avanço assim significativo no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Porque é importante que haja um reforço, um apoio em casa daquilo que a criança aprende na escola. E para isso, os pais precisam ser informados e convidados a se envolver na vida escolar dos filhos.
promover discussões e reflexão sobre as atividades e realizar projetos. São inúmeras as vantagens de se realizar projetos na sala de aula. Através deles é possível trabalhar tantos assuntos, tantas matérias, realizar várias dinâmicas, explicações. Assim, então, os projetos eles precisam estar sempre presentes na ação pedagógica. Inclusive, toda a ação da escola começa baseada em um projeto, né? O projeto político-pedagógico. Ajudar o aluno a se tornar sujeito de sua própria história. O aluno ele precisa muito desenvolver essa autonomia. E o professor deve ajudá-lo nesse processo. E para isso é essencial que o professor conheça seus alunos e suas características. Senão isso se torna praticamente uma missão impossível. Né? E o professor também tem que motivar o aluno, despertando interesse pela busca da construção do conhecimento. Nós vimos assim muitos estudantes desmotivados por aí, que não percebem a importância dos estudos para o seu futuro. E quem que tem o poder de despertar no aluno interesse pela aprendizagem? É o professor. Ele é quem deve deixar claro para o aluno a importância dos conteúdos que são trabalhados. Ter postura interdisciplinar realizando inovações metodológicas. Isso é muito importante, até porque o professor ele é responsável pela organização das experiências dos alunos. E os saberes, eles não podem ser passados de modo assim fragmentado. É preciso ter uma ligação entre os conteúdos, para que faça sentido para o aluno e ele perceba a importância de todo o conteúdo que é passado para ele. O professor também deve estar sempre atualizado, utilizar novas tecnologias e ter instrumentalização eletrônica. Nossa, essas três questões são indispensáveis. O que consegue um professor desatualizado hoje em dia? Não arruma nada, né? Então, ele precisa ter domínio dos meios eletrônicos e de informática, porque eles são instrumentos de colaboração do processo formativo. Ele também precisa ter uma nova postura frente ao mundo tecnológico de comunicação e informação, conhecer as implicações sociais e éticas das tecnologias e estar aberto às mudanças e aos novos paradigmas. Para conseguir acompanhar as novas tecnologias, o professor precisa estar sempre se atualizando, né, buscando aprimoramento, para ser capaz de usar os equipamentos. Ele não pode se tornar apenas um mero executor desses pacotes de softwares. Né? Ele precisa usá-los com sabedoria, com intencionalidade. O professor também deve descrever o quê? Descrever qual que é a sua prática atual e o que ele está fazendo. Se informar sobre o que isso significa. Se confrontar sobre quais são as causas e como chegou a ser assim. E também reconstruir. Como que ele pode mudar? O que ele pode fazer de forma diferente? O que é importante pedagogicamente? Então, todos esses pontos são muito importantes para o professor estar sempre realizando. Descrever, se informar, se confrontar e reconstruir. Aproveitando que nós estamos falando um pouquinho sobre o professor, agora nós vamos falar sobre a formação continuada. O que vem a ser a formação continuada? Ela é a melhoria do ensino. É um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes e tem como objetivo garantir um ensino de qualidade para os alunos. E aí eu coloquei um lembrete muito importante para vocês. Os resultados de sua profissão não são necessariamente imediatos, são prolongados por toda a vida dos indivíduos. Por isso, é um trabalho que deve ser sempre realizado com planejamentos, com indagações, com pesquisas, né, para que seja deixado um legado, uma aprendizagem construtiva para a vida do aluno.
Hoje em dia, a sociedade exige profissionais capacitados que tenham capacidade de atuar em diversos espaços. Então, o profissional precisa se atualizar. É preciso investir na capacitação profissional dos envolvidos. Como vocês podem ver que foi citado aí, não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica sem uma adequada formação de professores. Então, os seus programas, eles precisam incluir diversos saberes, né? Os saberes didáticos, os científicos, os críticos, entre vários outros. Então, o que eu quero que vocês gravem é que a formação do docente ela deve ser contínua, né? Não para na escolarização básica e muito menos nos cursos de formação inicial, né? O docente precisa sempre estar fazendo curso de formação continuada, que é o que vocês estão fazendo aqui agora. Então, é muito importante que o docente esteja sempre se aperfeiçoando, sempre buscando melhorar a sua didática, a sua metodologia, e aprender cada vez mais para poder oferecer aos seus alunos uma educação de qualidade. E, por último, eu vou falar para vocês sobre a pesquisa, né? O docente que está sempre se aperfeiçoando, que está sempre em formação continuada, ele está sempre pesquisando, né? A pesquisa torna o sujeito professor capaz de refletir sobre a sua prática profissional, né? E buscar conhecimentos e habilidades que o ajudem a aperfeiçoar seu trabalho docente. E aí eu deixei para vocês uma reflexão, né? Uma frase de João Guimarães Rosa. Mestre não é quem sempre ensina, é quem de repente aprende.